Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um quadro do Diálogo de Especialistas e nosso convidado de hoje é o Ricardo Bortoli. Ricardo, obrigada por ter aceitado o convite. Vou apresentar o Ricardo já antes da gente começar. O Ricardo é meu colega de trabalho, né, assistente social, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem aí uma vasta experiência no trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica, intrafamiliar, em especial com homens autores de violência. Então, Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Rúbia. Olá, colegas profissionais do serviço social, da psicologia, de outras áreas. É uma satisfação estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha trajetória nesse campo da violência contra a mulher, que é um tema amplo e que bate muito na porta das políticas públicas, para que a gente tenha, de fato, maneiras e formas de construir estratégias de atendimento. Exatamente. Ricardo, eu vou começar já com essa pergunta, que é o cerne da tua discussão agora do doutorado, né? O que significa trabalhar masculinidades na violência contra a mulher? Né? Considerando que, em regra, o homem é o autor da violência, como que você chega, então, a essa proposta, que é uma proposta inovadora dentro das políticas sociais, e você também foi um dos precursores desse debate no Brasil, né? Considerando que o homem ele sempre fica à margem do trabalho social realizado. Geralmente o trabalho foca na vítima e acaba deixando de lado o homem. Então, conta pra gente um pouquinho desse teu contato com o tema e o que significa trabalhar masculinidades nesse contexto. Então, eu sempre falo, nas minhas andanças, sempre falo que não trabalhar com um homem autor de violência, no enfrentamento à violência contra a mulher, é a mesma coisa que secar o chão com a torneira aberta. Então, no meu entendimento, é necessário a gente ter ações direcionadas, não só ao homem autor de violência, mas também em tudo que faz com que esse sujeito cometa a violência, porque a violência está enraizada em questões que são simbólicas, institucionais, culturais, históricas, ao longo do processo da sociedade. Então, eu trabalho nessa perspectiva de entender e compreender de que violência que a gente está falando. É de uma violência que tem, de fato, um conceito mais amplo, que não está propriamente na agressão física ou no feminicídio. Vai para muito além disso. Mas antes de entrar propriamente nessa questão, eu gostaria de falar para vocês de como que eu iniciei essa trajetória e por que o que me motivou a olhar para essa demanda como sendo uma demanda para o serviço social e também para as outras áreas do conhecimento. Em 2003, eu iniciei como assistente social num programa de atendimento chamado Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica Intrafamiliar, instituído através de uma lei municipal na Prefeitura de Blumenau, na Secretaria da época, que era a SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse programa tinha como eixos de ações o trabalho com uma casa-abrigo para proteger as mulheres em situação de risco de morte e também um centro de apoio que acolhia todas as situações de conflitos familiares, ou situações que não necessariamente tinham passado pela delegacia, mas que configuravam situações tensas que as mulheres traziam nos atendimentos. E aí, no dia 15 de abril, eu iniciei o meu trabalho como assistente social e eu fiquei sabendo que no dia 27 de março do mesmo ano, de 2003, uma mulher tinha sido assassinada. E essa mulher que foi assassinada, na época, ela estava dentro da casa-abrigo
que era uma das ações desse programa, e ela permaneceu durante 124 dias na casa-abrigo, com os seus 3 filhos. Então, ela saiu da casa-abrigo no dia 27 de março, e ao retornar para casa, o seu ex-companheiro lhe assassinou na frente dos filhos. Então, eu fui olhar o prontuário de atendimento, que na época eu entrei como coordenador desse serviço, e eu percebi que não tinham realizado atendimento com esse homem. Os profissionais do serviço social, da psicologia, não tinham realizado nem visita domiciliar, nem telefonema, e nem atendimento socioassistencial ou psicológico com o homem. Depois, mais tarde, fiquei sabendo que também ele não tinha sido atendido na delegacia, né? Mas a companheira dele tinha recebido uma medida de afastamento do lar, então ela voltou para casa. E aí eu comecei a me questionar, né, por que não atender esse sujeito? Né? Talvez, no meu entendimento, se houvesse atendido, ele poderia ter diluído essa tensão que estava vivendo e poderia não ter cometido o assassinato. Isso me mobilizou a trazer esse questionamento para dentro da equipe e dentro da gestão. Então, na época, a gente já começou a chamar todos os homens, né, companheiros das mulheres que chegavam até o serviço, né? E vale lembrar que isso aconteceu também por quê? Porque estava vinculado a uma lei municipal, que essa lei tinha um dos seus artigos, ela está em vigor ainda hoje, né, que o homem também deveria ser atendido no serviço. Veja bem, gente, eu estou falando, né, de alguns anos antes da Lei Maria da Penha. Tá? Então, a gente começou a trabalhar com os homens através de atendimento e, em 2004, instituiu grupo, né, para poder fazer essa discussão e essa troca de experiência no grupo, com o grupo de homens. Eu percebi que tinha também uma dificuldade enorme, tá? De ter material a respeito disso, né? Não só na área do serviço social, mas também nas outras áreas do conhecimento. Né? E isso, Rubia, assim, me mobilizou a ver isso enquanto um campo de pesquisa, né? Para que eu pudesse também compreender, teórico e metodologicamente, quais seriam as ações que poderiam contribuir nesse processo. Vale lembrar, assim, que os homens, né? Os homens, eles não são atendidos, no geral, não são atendidos pelas políticas públicas, né? É verdade. Agora, em 2010, o quem Ministério da frequenta Saúde esse lançou... espaço são as mulheres, né? Em Política de assistência 2010, que o social, Ministério da por Saúde exemplo, lançou... né? O perfil é basicamente mulher, né? Se a gente for analisar quem vai, né, no serviço mesmo, né? Assim, e aí, gente, assim, continuando essa questão do serviço, né? Em 2010, eu ingressei lá no mestrado na Sociologia da UFPR, com a professora, minha orientadora, Marlene Tamanini, que estuda gênero e também masculinidades, e ela me orientou e eu produzi uma dissertação de mestrado falando sobre esse olhar e também sobre esse grupo de homens, né, que teve continuidade de 2004 até 2012, e a gente fez um banco de dados e também um perfil, né, se alguém tiver interesse em conhecer isso, está ainda registrado na minha dissertação de mestrado, é bem fácil de vocês encontrarem, é só digitar meu nome completo, o FPR, ou dissertação, vai aparecer a dissertação que fala sobre a narrativa dos homens sobre a prática da violência. Ô, Ricardo, também para te perguntar, se a pessoa trabalha nessa área e tem curiosidade de conhecer um pouco mais a dinâmica do trabalho, ela vai encontrar um pouco desse relato na tua dissertação, do trabalho realizado? Ah, ok, ótimo. Então a gente e também agora eu posso escrever depois como dica da dissertação. Maravilha. Desculpa. E também na tese, a tese já foi enviada à biblioteca, mas não está disponível ainda. Tá. Mas na tese também eu falo sobre esse histórico, né? Tá. De uma forma um pouco mais aprofundada. Então, vale lembrar que entre 2004 até 2014, tá, o grupo, os homens que participavam do grupo, eles participavam de forma voluntária, né? E isso, gente,
assim, havia todo um processo de sensibilização e busca ativa desse homem, para que ele participasse das ações do grupo. Como é que acontecia isso? No início foi bem difícil, nos primeiros encontros, lá em 2004, não vieram ninguém, nenhum homem, né, porque a gente fez encontro durante o dia, né? E aí depois a gente passou a fazer os encontros durante a noite e também a fazer visitas domiciliares no final de semana e também à noite para convidá-los para participar. O Também Ricardo, uma faz outra... um adendo ali. Eu acho que isso que você está colocando é muito importante salientar, né? Os horários. Muitas vezes a gente quer que tudo funcione dentro do horário que a gente atua, do horário comercial, mas para as famílias, da dinâmica da família, né? Muitas vezes esse horário não supre essa necessidade. Então, aí tem que ter essa negociação com a gestão para a gente poder também estar em outros momentos. Eu lembro que em Blumenau, como nós fazíamos também trabalho com comunidades, durante a semana a comunidade estava trabalhando, né? Então a gente tinha que ir no sábado e no domingo lá para tentar ter acesso, né, e para conversar com as lideranças comunitárias. Então acho que isso que tu está trazendo é um dado muito importante, né? Respeitar também a dinâmica dessa família e buscar estratégias como a visita domiciliar, né? Como ir em horários em que eles possam te receber, né? Então achei bem interessante destacar isso também. Pode continuar aí. Legal, né, Rubi? Assim, a gente trabalha também na perspectiva da metodologia de Paulo Freire e de Carlos Brandão, né, com o trabalho com grupos, que faz também no sentido de você fazer com que o sujeito, tá, consiga se sentir pertencente ao espaço. Uhum. E para isso a gente também tem que se desconstruir, né? O serviço, ele de certa forma, ele deve, tá, buscar maneiras e estratégias para desconstruir essa barreira de distanciamento que há entre a instituição e as pessoas que frequentam essa instituição, né? Perfeito. E aí você se moldar às dificuldades e limitações que as pessoas têm é fundamental, principalmente nesse momento de pandemia, Uhum. tá? Que a situação se agravou mais ainda por conta do distanciamento, né? E de outras situações que esse momento trouxe para a gente, né? E que daria para a gente falar aqui, né, sobre alguns aspectos relacionados a isso. Mas, voltando ali para a questão relacionada ao processo de mobilização, né, eu acredito também, tem um autor, que é o Goffman, né, tem um livro chamado Interação Simbólica, né? Ele fala sobre também do espaço físico, né? A postura corporal, se a mesa é quadrada ou é redonda, esse lugar de hierarquia que há entre o profissional e o sujeito que está sendo atendido, né? Como que você desconstrói isso, né? Então, um trabalho em grupos é sempre em círculo, né? Sempre há um café para que as pessoas se sintam à vontade, algo para beliscar, né? Eu vejo que isso são questões assim que fazem com que as pessoas se sintam pessoas, né? Como você, né? Essa E questão aí, da eu mesa, acho... né, Ricardo? Eu lembro que tem muito essa coisa assim de você, como assistente social, ficar atrás de uma mesa, né? E o usuário vai né? Ele vai entrar na tua sala, então já fica uma importância de você tirar essa mesa de vocês, né? Vocês sentarem de forma com que ele se sinta à vontade, como se estivesse dialogando, né? E não sendo entrevistado, né? Questionado, É, né? e aí para isso, se tratando do homem autor de violência, a gente tem que desconstruir um pouco esse olhar punitivista, tá? Que é do senso comum, porque nós somos profissionais, né? Nós não somos o senso comum. Então, a gente tem que ter esse olhar que não é porque esse sujeito cometeu um crime, tá? É que ele seja o agressor. Ele é autor de violência, né? Porque agressor também é um estigma, né? E aí eu pego o Goffman de novo, que tem um livro chamado Estigma, que fala sobre como que a gente constrói os estigmas. E no momento que você fala agressor, né, ou infrator, você reduz o sujeito àquilo, né? E ele não é só aquilo, né? E aí, assim, é necessário a gente poder também tirar um pouco esse olhar punitivista, por quê? Porque a violência contra a mulher, gente, ela não está necessariamente nos feminicídios ou na agressão física que é denunciada na delegacia. Ela não está nesses sujeitos que chegam até a delegacia. A violência contra a mulher está instituída
por exemplo, o fato de eu morar numa cidade que tem 360 mil habitantes e não tem nenhuma vereadora mulher. Tá? Ah, mas isso aí não é violência. Olha, a partir do ponto de vista qual é o papel de uma Câmara de Vereadores numa cidade, é de construir a legislação e as regras que regem essa cidade. E no momento que a gente pensa assim, gente, eu não posso falar para uma mulher, porque eu não sou mulher, eu não sei o que é sentir medo de ser estuprada, né? Então, é necessário a gente poder conversar sobre essa perspectiva de entender a violência nesse âmbito, né? Porque daí eu também me incluo nela. Eu não estou fora dela. Eu não sou de fora desse planeta. Eu sou construído aqui e eu também carrego na minha trajetória e nas minhas ações traços machistas. Eu não estou me justificando, tá? Mas eu estou também, tentando entender, né? Acho Estou que é tentando importante entender com ficar vocês, claro, né? Que de que forma que isso... o machismo ele é estrutural e as mulheres também carregam isso com elas, né? Muitas mulheres, nós também, mesmo sendo mulheres, muitas vezes carregamos esses traços que a sociedade, a educação, né, a forma como nós aprendemos a conviver em sociedade, isso acaba sendo muito enraizado. Então, são desconstruções que precisam ser realizadas, né? E assim, é necessário a gente tentar compreender essa perspectiva de entendimento da violência, né? Porque se a gente colocar a violência só no âmbito da delegacia ou do judiciário, dessa violência que chega até a esses serviços, fica um olhar muito reducionista. A gente tem que entender onde é que está enraizada essa violência. Então, trabalhar essa perspectiva, né, de discutir a questão de gênero de todas as matrizes curriculares, dos cursos de direito, de psicologia, de serviço social, né, de pedagogia, é fundamental para que a gente consiga, de fato, construir uma perspectiva de ter uma igualdade de gênero futuramente, né? Porque essas representações ainda acabam muito fortalecendo e enraizando as ações de violência. Eu vou citar exemplos. Um exemplo, hoje, um menino de 5 anos, ele geralmente brinca com super-heróis, né? E esses super-heróis são todos musculosos, fortes, né? E eles acabam se identificando com o ideal de masculinidade a partir, tá, de aprendizados na infância, né, que acabam contribuindo para essa subjetividade desse menino, de uma representação ou de um ideal do que é ser homem. E isso acaba influenciando também para que esse menino não só tenha atitudes, ações com agressividade, mas também que tenha atos também que também se prejudica. Os homens se suicidam mais que as mulheres. Né? Tá aí os dados estatísticos. De cada 10 suicídios que tem, 7 a 8 são de homens. Os homens são os que mais morrem também por acidente de carro, né? São os que mais morrem com arma de fogo ou com arma branca, né? Os homens se colocam no risco maior. O meu nono, pai do meu pai, morreu porque tinha uma hérnia na virilha e ele não falou para o meu pai que estava com a hérnia, e a hérnia inflamou, e quando o pai percebeu, ele estava mancando. O pai levou ele para o hospital, ele foi para a cirurgia e faleceu depois da cirurgia. Ele não morreu porque ele tinha uma hérnia e a hérnia inflamou, ele morreu porque ele foi machista ao ponto de não pedir ajuda, de achar que dava conta da vida sozinho, né? Então, nós ainda, não é da geração do meu nono isso, os homens ainda são muito não se expressam, não falam o que sentem, né? A questão da dependência química é muito maior nos homens. Os homens as pessoas que estão encarceradas, acima de 90% são homens, né? Eu não estou aqui vitimizando os homens, eu estou tentando entender
né, de que homem que a gente está falando, de que padrões de masculinidade que a gente está falando, que contribuem para esse processo da violência contra a mulher. E se a gente quer estancar isso, necessariamente a gente tem que mexer com isso, tá? Senão, gente, a gente vai continuar vendo nos noticiários, né, essa situação, né, dos feminicídios, né, e da violência contra a mulher, como de fato tem acontecido, né? Então, a preocupação é ver onde é que está a raiz, né, do problema e também tocar nela. Acho que, Rubia, a gente tem ainda mais alguns minutos, né? Uma outra demanda que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente poder pensar, é de que estratégias a gente utiliza, né, para poder atender essas situações dentro dos serviços, não só de assistência social, mas também nos serviços de saúde, enfim, nas políticas públicas. Recentemente, eu também sou professor aqui da FURB, eu vi uma das minhas alunas trouxe a apresentação do TCC, eu participei da banca dela, e ela falou sobre um grupo de gestantes dentro dentro de um espaço de saúde. E aí ela entrevistou as mulheres e fez grupos, fez algumas oficinas desse grupo e tal, durante o estágio dela. E aí chegou um momento eu perguntei para ela, tá, mas onde é que estão os homens? E aí ela me falou, professor, eles trabalham durante o dia. Eu falei, olha, assim, ó, se a gente quer discutir realmente, né, a questão da violência contra a mulher, é preciso falar sobre isso. Os homens, eles são tão responsáveis quanto as mulheres pela gestação, então eles têm que estar inclusos. Porque se eles trabalham durante o dia, então vamos tentar desenvolver o grupo durante a noite, vamos tentar negociar com esses sujeitos, né, para justificar a ausência do trabalho, não sei, mas vamos pensar numa alternativa para poder envolver eles na responsabilidade por essa gestação, até porque a gente também tem que desconstruir esse entendimento cultural, institucional que o cuidado é uma coisa da mulher, tá? E acho, E Ricardo, aí, aproveitando essa tua fala, que a maternidade ela exacerba isso, né? E se a gente for ver, a Liliane Moser, do nosso departamento, ela discute muito isso, que é conciliação trabalho-família, né? Então, assim, não só no Brasil, em outros países também, mas especialmente no Brasil, a mulher ela acaba carregando essa sobrecarga do trabalho externo, o trabalho doméstico, que é o cuidado da casa, e o cuidado com os seus dependentes, que às vezes são idosos, são mães, pais, né? Ou filhos. Então, como isso está enraizado na nossa sociedade de que a mulher, ela é a responsável pelo cuidado, né? E com a maternidade, isso né, sobrecarrega a mulher enormemente. Então, são questões assim, por exemplo, na saúde, você deu esse exemplo, eu tenho estagiárias que estagiavam no HU, elas disseram que era muito visível, assim, os médicos, enfermeiros, onde está a mãe dessa criança? Sempre a mãe é culpada, né? Então, isso é muito forte realmente, né? não, teve um colega meu que foi levar os filhos dele no ambulatório para tomar vacina e aí a primeira pergunta que fizeram para ele quando ele chegou lá, onde é que está a mãe? Né? O que aconteceu que a mãe não veio? Né? Então ele falou, pô, mas eu sou o pai. Né? E aí disse que isso causou também um desconforto e tal. Né? Foi recentemente, foi ano passado que isso aconteceu aqui. Né? Mas, e aí eu diria que é necessário a gente poder olhar para isso com bastante preocupação, porque nós somos os profissionais que estamos no cotidiano também reforçando esses estereótipos, né, que muitas vezes acabam também contribuindo, né, para esse lugar de sujeição da mulher. Tá? E isso também, Rúbia, é por conta que no nosso curso de serviço social não há também na matriz curricular com uma diretriz nacional disciplinas que não sejam apenas optativas, mas que sejam obrigatórias para discutir gênero, feminismos e também masculinidades. Eu vejo que isso também é consequência de um processo de formação que realmente tem que ser alterado. Também, enquanto campo de pesquisa, veja bem, no serviço social não há nada produzido no Brasil de pesquisa sobre masculinidades.
Na psicologia já tem muita coisa produzida, na sociologia, na antropologia, né? É necessário a gente poder o quê? Pesquisar, construir conhecimento para também construir metodologias, para enfrentar essas demandas. Não há como discutir, por exemplo, justiça social, né, igualdade, se você não discutir gênero, né, no meu entendimento. Né? E aí eu não compreendo, tá, que isso é uma discussão que venha depois da discussão da classe social. Né? Por quê? Porque essa questão, de gênero, ela ultrapassa todas as civilizações. Né? E ela não está exclusivamente numa classe ou na outra classe. Né? Ela perpassa todas as classes sociais. A gente atende aqui no grupo de homens, tá, homens que trabalham no Tribunal de Justiça, homens advogados, homens políticos, né? A única Homens também que são diferença, né, analfabetos. Ricardo, é que nas famílias, né, que a gente atende, nas políticas sociais, a gente acaba invadindo muito mais o espaço dessa família, porque a gente tem um certo acesso, que nas famílias de classe média alta, ricas, a gente acaba não acessando porque é muito mais velado, né? Mas existe a violência contra a mulher, as diferenças de gênero, a pedofilia, a exploração sexual. Então, assim, são temas que atravessam todas as classes realmente, né? E aí eu acho que você já deixa a dica que eu tenho tentado buscar nessas conversas para quem trabalha com isso. Então, a primeira coisa, né, a gente tem que estudar muito, né, quando a gente intervém. Eu sempre digo, o assistente social ele tem uma formação que é generalista. É que nem o advogado, ele tem uma formação generalista. Agora, você vai atuar em determinada área, você tem que se aprofundar naquela determinada área. Se é criança, adolescente, se é idoso, né? Se com as mulheres vítimas de violência, a gente tem que estudar muito, porque esse é o ponto de partida, conhecer a realidade social para você intervir nela, né? Por isso a pesquisa é tão importante, e para pesquisar não precisa ser só no mestrado, no doutorado. Você, como assistente social, você pode desenvolver pesquisas no seu espaço socioocupacional, e a partir desses diagnósticos, dessas pesquisas, você vai avançando nas metodologias, porque é isso que eu acho que muitos profissionais esperam. Qual é a metodologia de trabalho? Mas essa metodologia de trabalho, ela tem que ser construída a partir daquela realidade, né, daquela equipe que está ali, de quem é a população que você está atendendo. Então, ela tem também, né, essas particularidades que vocês precisam construir. Né? Mas aí o Ricardo já nos dá algumas dicas bem importantes, que é o conhecimento da realidade, a aproximação com esse usuário, né? E uma aproximação no sentido de ele se sentir, né, que tem uma equipe de referência para ele, onde ele pode ser ele pode, né, contar as suas angústias, ser atendido e ser compreendido. E isso eu acho que você falou também, né, Ricardo? Muitos profissionais têm dificuldade de trabalhar com homens autores de violência, porque dizem, eu não vou conseguir trabalhar com um cara que bateu numa mulher, ou que bateu numa criança, ou que, né? E aí a gente tem que entender qual é o nosso papel dentro de uma política social também, né? Que é atender a todas as pessoas que necessitam do nosso trabalho. E aí a gente tem que se desconstruir também, né? Sim. Eu vejo que isso é um preconceito, né? Na verdade. Não é nada mais do que um preconceito, porque os homens, autores de violência, são homens comuns, né? Que por acaso chegaram até a delegacia. Né? Eles não são muito diferentes, né, dos homens que estão ao nosso redor. Tá? Construir uma metodologia que faça com que a pessoa, tá, estabeleça uma relação de confiança. Essa é a chave. No sentido, né, que essa pessoa compreenda que quando ela precisar, né, se abrir, né, devido a uma situação de tensão que aconteceu em casa, que ela se sinta à vontade para buscar o espaço. Certo? Independentemente se ela está ou não sendo atendida lá. Né, se ela está ou não participando do grupo. O que é isso? Isso é um processo de identificação e de pertencimento àquele espaço. Né?
E eu acho que esse é o principal desafio da política pública, seja ela ambulatório, ESF, tá? CRAS, CREAS, né? Os serviços que tem dentro do CRAS, os serviços que tem dentro do CREAS. Na medida que a pessoa consegue estabelecer uma relação de confiança com o serviço, quebra essa barreira institucional, tá? E permite que realmente você consiga, de fato, contribuir no enfrentamento com essas demandas. E certamente isso é um caminho de enfrentamento à violência contra a mulher. Temos, durante esse tempo, recebidos muitos homens que participam do grupo de eles procurarem novamente o serviço quando ocorre uma situação em casa que eles consideram, né, de conflito ou de tensão, né? E aí isso evita, né, que realmente a situação se tome uma proporção maior. Né? Por quê? Porque a gente faz um atendimento com ele, faz um atendimento com ela, faz um atendimento, se for necessário, com o casal, né? Ou se eles não estiverem juntos, faz de forma individualizada. Né? Mas a gente utiliza os instrumentos, né, de visita domiciliar, de busca ativa também e de atendimento. Então, eu acho que o Ricardo, principal desafio está em construir essa relação de confiança, Rúbia. e aproveitando, queria que tu me falasse, assim, para a gente já encaminhando, qual é o nível de eficácia de um grupo? Você trabalhando com um grupo de homens, né, com X pessoas, eu lembro que você já me passou uma vez esse dado, mas qual é o dado dos que voltam a ter Assim, atos ó, de violência? vamos lá, né? Processos de avaliação são processos também complexos, né? Então, o que é fazer avaliação com um grupo de homens que participaram durante 6 meses, um ano ali do grupo, né? É você também entrevistar, por exemplo, ele no início do grupo, no final do grupo, entrevistar a pessoa que denunciou ele, ou até mesmo a atual companheira dele, para saber, né, de fato, se a violência cessou. Um outro dado que eu acho interessante olhar é se esse homem voltou com alguma medida protetiva ou com algum boletim de ocorrência para o serviço, né? E é muito raro acontecer isso. Eu diria que de 2014 para cá, dos homens que a gente recebeu através de medida protetiva, se eu não me engano, foram 2 homens que tiveram nova medida protetiva, E o tá? que Depois isso da participação significa? no grupo, né? Isso Oi? significa o quê? Isso é a prova de que você Significa está que certo. conseguiu, pelo menos, assim, romper com aquele ciclo de violência que causa essa denúncia na delegacia. Não significa dizer que ele rompeu com o machismo e nem com as outras formas, com as microviolências que ainda existem, né? Porque, de fato, são essa dimensão da violência, que é estrutural, que é simbólica, que é institucional, que é cultural, que é histórica, conforme eu coloquei, ela está muito impregnada, incorporada nas ações do cotidiano da sociedade, né, das pessoas e também das instituições. Então, é necessário compreender isso. Mas, de fato, a gente percebe que o trabalho com grupos reflexivos para homens autores de violência, ele de certeza, um instrumento fundamental e importante no processo de enfrentamento à violência contra a mulher. Não há como negar isso. Né? Hoje em dia, a gente está discutindo parâmetros para a construção dos grupos reflexivos no Brasil e também no estado de Santa Catarina. Eu estou participando dessa discussão, né? Junto com o professor Adriano, que foi meu orientador do curso de psicologia, né, aqui da UFSC, e também, né, quem tem me acompanhado bastante e tem me dado bastante suporte, é a professora Luciana Zucco, né, que também discute violência contra a mulher e questões voltadas à sexualidade, né, também do Departamento de Serviço Social da UFSC. Né? E aí, assim, gente, para mim tem sido bem gratificante participar desse momento e tentar sensibilizar outros profissionais que também possam, né, olhar para essa demanda com essa preocupação. Né? Aproveito para parabenizar a Rúbia pela iniciativa de estar desenvolvendo essas gravações, esses vídeos com os profissionais, porque isso permite também, né, com que a gente consiga expandir um pouco esses resultados. Né? Ricardo, assim, ó, quero já te parabenizar, né, pelo teu trabalho. Eu já te acompanho desde o início, né, quando eu trabalhava na FURB em Blumenau. Você, como assistente social na prefeitura, a gente já tinha bastante contato. Você sempre acolheu os estagiários, né, e
Acho que é um trabalho fantástico que realmente tem que divulgar, tem que socializar esse conhecimento, porque a gente precisa olhar para isso com atenção, né? Porque eu sempre digo, você vai atender a vítima, depois vamos supor que se ela não morrer, ela vai se divorciar e essa pessoa vai continuar batendo na próxima companheira e na próxima, e a gente não consegue mudanças, né? Além, claro, das mudanças estruturais que a gente precisa fazer na sociedade a longo prazo, né? De todas essas outras dimensões amplas que você fala, mas é nas micro-revoluções cotidianas, né? No atendimento a esse usuário que a gente precisa ter esse olhar. Então, te parabenizo, assim, eu acho que esse vídeo vai contribuir muitíssimo com quem atua junto a esse segmento, né? E a gente vai ter a oportunidade aí de fazer outros vídeos para aprofundar ainda mais outras temáticas. Te agradeço muito, tá, Ricardo? Tá bom, obrigado, Júlia. Aproveito para agradecer também a todos que assistirem, né, esse vídeo e também me coloco à disposição para qualquer esclarecimento ou se for para passar material, enfim, a gente está aí disponível para poder contribuir com essa discussão. Legal. Obrigado. Obrigada, gente. A gente encerra, então, o nosso diálogo de especialistas de hoje com o Ricardo, com essa grande contribuição, né? Eu acredito que vocês vão ter ainda muitas questões. Provavelmente a gente vai fazer uma live depois, né, Ricardo? Em outro momento, que aí vocês podem interagir com a gente também, tá bom? Obrigada a todos. Um beijo, um beijão, Ricardo. Tchau, tchau. Valeu, Cida. Valeu, tchau, tchau.